Então, boa noite a todos, pessoal. A gente hoje vai dar início à nossa disciplina aqui da quarta fase de programação de script, tá? A aula de hoje é uma aula bem rápida, eu vou apresentar o plano de ensino e dar uma pequena introdução ali sobre a nossa disciplina, tá? E a partir da aula que vem, então, a gente vai começar a ver alguns comandos ali básicos, tá? E fazer algumas atividades também práticas, tá? Vamos fazer alguns comandos no terminal do sistema operacional, tá? Então, hoje é mais só mesmo um plano de ensino e uma breve introdução sobre Shell Script, ok? Então, já coloquei lá na aula de hoje, desculpa, no tópico do SIGA da aula de hoje aqui as informações, tá? Ali o plano de ensino da disciplina e também o PDF que dá dessa primeira aula inicial, tá bom? Então, vamos para o plano de ensino, vou apresentar aqui a nossa disciplina. Então, a disciplina, o nome Programação de Scripts, né? O código é RCB 1717, uma disciplina do quarto semestre com 60 horas. Então, daria 18 encontros, né? 18 noites. Ela tem como pré-requisito programação 1, então, acredito que todos vocês, né, fizeram programação 1, porque senão não conseguiriam fazer a inscrição na disciplina. Ela vai acontecer a partir das terças-feiras, tá? A partir das 19 horas. Ainda está em AR, então futuramente a gente pode passar, dependendo de como vai ser nossos testes aí, para a forma presencial. A ementa dela, a gente vai ver interpretadores de comando, formas de invocação, linguagem de comandos, variáveis, expressões e funções, expressões regulares, as saídas, controle de jobs, né, e prática em programação de script. Então, é uma disciplina que fala praticamente sobre Shell Script, né, a linguagem de script, tá? E a gente vai tentar toda a aula trazer alguns comandos novos aí para vocês. Alguns vocês já devem ter visto em alguma disciplina, de repente, de introdução à computação com o Marco Antônio, ou em outra disciplina. E a ideia é que cada semana a gente vê alguns comandos novos, eu mostro para vocês aqui alguns comandos, tá? E depois vocês possam fazer também alguns exercícios, alguns testes com esses comandos em casa. Então, aqui eu dividi ela em 3 unidades: interpretadores de comando, formas de invocação e linguagem de comandos, depois variáveis, expressões e funções, expressões regulares e saídas, tá? E, por fim, controle de jobs e prática em programação de script. Então, é uma disciplina que é a segunda vez que está sendo ofertada, né, porque ela é do PPC novo, então a primeira vez foi ano passado, agora está sendo a segunda vez. É uma disciplina bem tranquila, assim, para quem gosta da parte de script, né, enfim, de programação. A gente normalmente faz 3 avaliações, então a média semestral é a soma das 3 avaliações dividido por 3, tá? Tem aquela questão de ter que ter nota 6 ou mais para ser aprovado, e a frequência igual ou maior de 75%. Como por enquanto está em AR, então a frequência, por enquanto, não é computada, né? Todo mundo ganha frequência sempre, tá? Depois, voltando à presencialidade, aqueles que ficaram de forma presencial, aí sim vai ser contada a presença e tem que ter 75% ou mais, tá? E aqui as referências, bibliografias básicas, e bibliografias complementares, tá? Atendimento da disciplina, assim como as outras, por e-mail ou por WhatsApp, tá? Enquanto a gente estiver ainda em AERs. Tranquilo? Pessoal, então, como eu falei, a disciplina é uma disciplina relativamente tranquila, tá? Não é uma disciplina, vamos dizer assim, difícil de ser aprovada. Ela não tem o foco dela não é redes de computadores especificamente, né? Então, é uma disciplina de programação de script, ser operacional. Então, como ela é um pouco fora do eixo, é uma disciplina que eu costumo até cobrar um pouco menos do que eu cobraria nas disciplinas realmente de redes de computadores, tá? Vou ajeitar aqui para a gente começar. Então, hoje a gente vai ver aqui um pouquinho sobre Shell Script, tá? Como eu falei, uma introdução, para a partir da semana que vem, sim, a gente começar, então, a ver alguns comandos de forma mais prática, ok? Então, a aula de hoje aqui, interpretador de comandos. O interpretador de comando, ele também é conhecido como Shell, então, quando a gente fala Shell, ou, enfim, interpretador de comandos, a gente está falando da mesma coisa, tá? Nada mais é ali do que o responsável, né, por processar os comandos que a gente dá lá no terminal do sistema operacional. Então, ele é o programa responsável por interpretar as instruções enviadas para o usuário e seus programas ao sistema operacional kernel, tá? Ele vai executar os comandos lidos do dispositivo de entrada padrão, que é o teclado, tá? Ou de algum arquivo executável. E ele é a principal ligação entre o usuário, os programas e o kernel. Então, aqui a gente tem uma figurinha, né? A gente faz a ligação entre esses 4
conceitos aqui, a gente tem o hardware, né, que seria a parte de mais baixo nível. Ao redor do hardware, a gente tem o kernel, o núcleo, que seria a base, né, o cérebro do sistema operacional. Depois a gente tem os programas e comandos, por exemplo, Word, Excel, enfim, ou LibreOffice, tá? E os comandos que a gente tem para, que é executado, interpretado pelo kernel, e o shell, então, que seria o responsável por fazer essa ligação do usuário com o resto do sistema operacional, do kernel, e também, depois, mais internamente, com o hardware, tá? Então, o shell seria aqui a interface mais externa que o usuário tem com tudo aquilo que está, entre aspas, né, dentro do computador, tá? Então, o shell é o programa que vai ler um comando e vai converter ele em uma forma mais simplificada e legível para o sistema operacional Unix, diminuindo também o tempo gasto pelo kernel na execução desse comando, tá? Então, por isso seria um interpretador de comandos de alto nível de sofisticação, ele também pode ser utilizado como linguagem de programação. Então, a gente vai ver aí ao longo da disciplina, e a gente consegue fazer alguns mini programas ou pequenos programas, tá? Para serem executados aí no shell. E os usuários podem combinar, então, sequências de comandos para criar programas chamados scripts, tá? Claro que grandes programas, enfim, a gente não vai desenvolver normalmente em shell, né? São mais que programas de uso ali diários para que a gente automatize algumas tarefas no nosso sistema operacional, tá? Mas a gente não vai desenvolver programas gigantescos em shell, tá? Não que não possa, tá? Mas a questão de ter uma melhor, como é que eu vou dizer assim, otimização, né? No nosso tempo de desenvolvimento não seria algo muito ideal. Então, a ideia de interpretador de comandos, independente do sistema operacional, foi uma importante inovação do Unix, e ela é adotada também por todos os sistemas operacionais modernos, tá? Ele possui algumas instruções internas, que são as built-ins, então são instruções que são próprias, né? São padrões, são nativas do próprio shell, que torna uma ferramenta, uma poderosa linguagem de programação. Então, o programa em shell, também chamado script, é utilizado para construir aplicações utilizando chamadas de sistemas, ferramentas, utilitários e binários compilados. Então, por exemplo, posso usar o shell para fazer algum script lá para diariamente executar alguns programas, fazer backup em banco de dados, tá? Entre outras coisas. As tarefas do shell, na sequência, o que ele faria? Ele vai examinar a linha de comando que foi recebida, foi aquele que o usuário digitou, vai, então, ler, né, executar o comando em si, fazer as atribuições, a resolução de redirecionamentos, vai substituir variáveis e metacaracteres, e, por fim, ele vai passar a linha de comando para o kernel. Tá? Então, são algumas etapas que o shell executa antes de realmente ele passar, né, esse comando para o kernel. Ele tem um programa que vai interpretar as instruções, que foi escrito em diferentes versões, e a seguir a gente vai ver, então, algumas dessas versões, né, que são encontradas atualmente, também são utilizadas aí pelos usuários, tá? Claro que não são só essas 4, tá? Tem outras versões, mas a gente vai ver aqui as principais delas, né? Os principais shells, que seriam o Bourne Shell, o Bourne Again Shell, o Corn Shell e o C Shell. Então, o Bourne Shell, ele é o shell padrão do Unix, ele também é chamado Standard Shell, ou Shell padrão, né, em português, e ele é indiscutivelmente o shell mais utilizado, pois todos os SOs baseados em Unix têm o Bourne Shell adaptados aos seus ambientes. Então, a sua representação para Unix é o SH. Então, a gente vê lá um terminalzinho com SH e um cifrãozinho, a gente está utilizando o Bourne Shell. O Bourne Again Shell, então, ele é o shell padrão do Linux, tá? Então, seria do Ubuntu aí. É quase 100% compatível com o Bourne Shell, porém traz consigo não só as implementações feitas pelo Corn Shell, como também inúmeros comandos e característicos do C Shell. Então, de certa forma, o Bourne Again Shell, ele é uma melhoria, né? Ele é mais completo do que o Bourne Shell. E a sua representação aí no Linux é o Bash, tá? Então, o Ubuntu, ele tem o padrão aí, quando a gente vai acessar o terminal, ele tem um padrão aí, o Bash, tá? Mas ele também tem internamente aí o Bourne Shell, que seria o SH, tá? E como a gente falou, algumas coisas existem no Bash que não existem no SH, tá? No Bourne Shell. Então, tem alguns comandos que é específico dessas versões mais atuais, vamos dizer assim. Um outro é o Corn Shell, que é um upgrade do Bourne Shell, tá? Então, todos os comandos do Bourne Shell são reconhecidos pelo Corn Shell. E a representação dele para Unix é o QSH. E, por último aqui, o C Shell, então, que é o shell mais utilizado nos ambientes de Berkeley, do FreeBSD, lá, que é um sistema operacional, e do Xenix. E a estrutura de linguagem é bastante parecida com a linguagem de C, tá? E sua representação para Unix é o CSH. Então, pessoal, como eu falei aqui hoje, a gente era só uma breve introdução que a gente vai sobre, né, shell script. Então, a gente vai trabalhar ao longo da disciplina
claro, com os shells aqui do Ubuntu, né, que é o que a gente fez normalmente, a gente tem nos laboratórios, tá? Que é o Born Again Shell e Born Shell. Nada impeça que vocês, se quiserem instalar os outros aqui para, enfim, para fazerem atividades, de fazerem experimentos, tá? Ao longo da disciplina, então, vai ter algumas atividades, a gente vai ver que vai funcionar, até vou mostrar para vocês que funciona, por exemplo, no seguindo Bash. E se a gente executar o mesmo comando no SH aqui no Born Shell, não vai funcionar, tá? Então, realmente tem algumas diferenças entre um e outro, tá? Lembrando que esse aqui, por ser o padrão, ele seria o mais básico, né? Os outros são melhorias, ou novas ferramentas foram sendo adicionadas, tá? Os shells. O que mais? Acho que hoje era isso. Como eu falei, em cada disciplina, não, em cada noite a gente vai ver alguns comandos e vamos também sempre, vou mostrar para vocês no terminal, né, a execução desses comandos, depois passar alguma atividade para vocês fazerem também em relação aos comandos. Tá? Então, a disciplina é totalmente voltada para comandos e operação com shell, tá? No interpretador de comandos. Vocês tiveram a disciplina com o Marco Antônio de introdução, né, computação. Vocês viram alguns comandos com ele? Eu acho que sobre usuário, permissão de usuário de pastas, criação de pastas, etc. Sim ou não? Acho que sim, né? Sim, sim. A gente viu até introdução, depois gerência, né? Depois se assustou. A gente usou bastante. Beleza. Então, algumas coisas, pessoal, como eu falei, de repente a gente vai rever, tá? Alguns comandos, e alguns com certeza vão ser novos para vocês, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Acho que já está quase todo mundo aí, né? Tem 12, 13, acho que estão todos aí. Deixa eu interromper aqui a gravação.